Indago se o eminente ministro Luiz Fux deseja, e obviamente diretamente o eminente ministro, fazer indagações. Bom, primeiramente gostaria de saudar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos desse processo, inclusive pelo convite da minha presença aqui nessa audiência, saudar o eminente Procurador-Geral da República, os senhores advogados aqui presentes, e jornalistas, enfim, todos que estão presentes aqui. Senhor presidente, no meu ofício de juiz de carreira, eu ia pedir a Vossa Excelência para perguntar, mas Vossa Excelência prefere que eu faça direto? Por favor, ministro Fux, por favor. Só para explicar, porque como nós vamos julgar, né, no final das contas, o juízo é colegiado. Lógico. Então, só queria, a partir das próprias declarações do réu denunciado aqui presente, em várias partes do depoimento, o senhor fala em bravatas. O que o senhor quer dizer com bravatas? Ministro, é porque a gente que conhece as Forças Armadas, a gente conhece os militares, a gente, né, às vezes 30 anos, você conhece, tem muita gente ali que eu conheço desde cadete. E até você conhecendo a personalidade militar dele, sabendo até o local, por exemplo, onde ele serve, a gente sabia, até porque conhece a pessoa, que simplesmente era alguém que ficava reclamando no WhatsApp, reclamando falava que fazia tudo e não fazia nada. Então, isso que eu falo de bravata. Se o senhor me permite um exemplo, para exemplificar, como se no final do campeonato o atacante perde o gol, né, perde o pênalti, e o cara vai gritar, pô, esse cara tem que morrer, vou matar esse cara. Entendi. Então, era um pouco nessa linha que eu via a maior parte dos meus amigos e a maior parte das mensagens que eu recebia de celular. Como a minha função era essa, né, na ajudança de ordens, o ajudante de ordens, ele serve um pouco como anteparo do presidente, né, tanto de fora para dentro como dentro para fora. Né? Então, de certa forma, principalmente nesse período final do ano, onde a estrutura do gabinete foi quase toda desmontada, ficou em cima de mim essa parte maior de agenda, todo mundo querendo falar com ele. E os militares como um todo, que é o que eu posso falar mais, que era o meu ambiente, né, principal, estavam convivendo com centenas, às vezes milhares de pessoas na frente dos quartéis. E todo mundo me ligava, querendo saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Muitas notícias falsas, né, fake news nos grupos de WhatsApp. Não, porque assinou o decreto, está tendo mobilização de tropa. Então as pessoas me ligavam, porque sabia, não, o CID é o que vai dar a informação mais fiel, mais fidedigna do que está acontecendo, do que o pessoal que está na ponta da linha. Então, era basicamente isso. Então, a gente sabia que tinha pessoas ali que não tinham capacidade nenhuma de falar o que estavam falando. Tanto de alguns denunciados, como de fora também, que não está relacionado em lugar nenhum. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios, e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutos do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Quando estou recebendo a denúncia, eu fiz a ressalva que eu gostaria de ouvi-lo. Sim, senhor. Porque o senhor fez várias colaborações, como o ministro Alexandre aqui, foi uma das primeiras perguntas. Nessas várias colaborações, umas eram relativas a uns fatos e outras relativas a outros, mas no conjunto dessas várias colaborações, o mesmo assunto foi tratado em outras colaborações também. Quer dizer, teve uma colaboração só para esse assunto, teve uma colaboração para outro assunto, depois para outro assunto. Sim, senhor. Vários. Eu quero saber sim, eu sei que foram vários. Isso. Mas eu quero saber, com relação a essa questão da decretação do Estado de Sítio, tentativa de golpe, essas suas inquirições foram sendo complementadas? Basicamente, foi uma vez que eu falei todo geralzão, né? Fiz um grande, né,
um grande depoimento maior. Depois eu fui chamado, creio que mais uma vez, né, com relação à identificação de pessoas, né, para confirmar se era aquela pessoa que estava lá. Depois eu fui chamado outra vez, que foi, se eu não estou enganado, para falar sobre uma outra reunião dos militares Forças Especiais num bloco de Brasília, num salão de festa de um bloco de Brasília, né? E depois da prisão, eu fui chamado para falar desse plano verde-amarelo, o punhal verde-amarelo aí, então foi basicamente isso. Mas teve um grande depoimento, e depois os outros foram esses pingados para complementar, não complementar, mas confirmar ou ratificar outras informações, presença de pessoas, se eu lembrava ou não lembrava desse fato, sobre isso aí. Perfeito. Aqui, numa pergunta recente que o ministro fez, o senhor falou sobre o auxílio material, que precisava, numa conversa com o De Oliveira, precisava de um auxílio material. Sim, senhor. Aí ele foi entregue um envelope, um saco de tipo de vinho, alguma coisa assim. Ele estava lacrado. Estava lacrado, sim, senhor. O senhor teve conhecimento do conteúdo que tinha? Não, o valor não, senhor. Não mexi. O senhor tem conhecimento... Permite-me, isso, Fux. Só para esclarecer. Não teve conhecimento do valor, mas sabia que era dinheiro. Era dinheiro, sim, senhor. Era dinheiro. Mas não abriu? Não abria, não sabia. Não tive ideia. Nesse contexto, o senhor foi indagado se o plano estava pelo De Oliveira, se o plano estava indo, não estava? Houve uma conversa sobre auxílio material? Não, sim, porque, como eu falei para o senhor, a minha função sempre foi muito focada ao presidente. Então, né, eu não me engajava em assuntos... Eu tentava ajudar as pessoas que chegavam, pediam alguma ajuda, mas eu nunca me engajei excessivamente em nada fora que não fosse o entorno miúdo ali pessoal do presidente. Tanto que eu não perguntei, tanto que eu acho que ele me ligou no dia 15, eu nem estava em Brasília, eu estava acompanhando minha filha numa competição de equitação em Itatiba, nem tinha sinal de celular. Então, eu não me engajava em outros problemas que não fossem focados diretamente no presidente. Nessa reunião que o Excelência Ministro Alexandre perguntou com Braga Neto, essa reunião o senhor foi chamado porque era um anteparo do presidente e levaria ele as informações que foram obtidas dos terminais de perguntas. Sim, senhor. Então, ficou, digamos assim, foi convidado para essa reunião porque o senhor era o anteparo imediatamente ligado ao presidente. O senhor levou ao presidente conhecimento que foi tratado desse plano ao presidente? Ministro, só assim, foi ao contrário, né? A ideia, quando eles me trouxeram, quiseram conversar comigo, eles queriam alguma coisa que pudesse ser feita, não necessariamente com o presidente, né? E como eu não tinha, realmente, nessas minhas conversas todas que foram extraídas nas apreensões, eu não tenho contato com nenhum financiador, com nenhum executor, com nenhum manifestante. Então, eu não tinha contato, eu não mantinha contato com essas pessoas. E aí eu falei, conversa com o general Braga Neto. Então, assim, fui eu que de certa forma, sugeri a reunião junto com o general Braga Neto, conversa com o general Braga Neto, que, né, ele está cuidando um pouco disso aí, né? Então, mas depois eu não tive retorno do que aconteceu, nem falei com o presidente. Acho que já disse, né, que foi o senhor que foi ao PL procurar para falar do apoio material. Eu não fui ao PL, eu nunca fui ao PL, eu nunca tive... Eu pedi ao general Braga Neto. E o tesoureiro foi até Alvorada conversar comigo. Eu não fui até o PL, eu nunca fui ao PL. Do áudio, ministro, que eu ouvi, parece que captei alguma conversa do senhor com o Major De Oliveira dizendo rascunha alguma coisa e ele fica tranquilo que está sendo feito. Lembra desse diálogo? Isso foi, quando ele pediu dinheiro para mim, eu lembro desse diálogo, eu falei, o que você está precisando? Aí ele falou assim, rascunha alguma coisa, me manda que eu vou tentar conseguir. Porque para eu pedir algum dinheiro para o partido, eu tenho que saber, eu preciso de 2 quartos de hotéis, né, passagem de avião para 2, 3 pessoas, alguma coisa assim, para poder pedir embasado em alguma coisa. E foi esse documento que veio, inclusive com a senha,
né, que não pôde ser aberto, eu também não me recordava da senha, mas eu mostrei esse documento, ou eu imprimi, ou mostrei no próprio celular ou computador para o secretário do PL, para o tesoureiro do PL. O ministro Alexandre, num dado momento, lhe perguntou sobre uma questão dos caminhoneiros. Sim, senhor. E aqui também consta algumas percepções. Eu não quero diretamente induzir nenhuma resposta. Mas qual foi a reação, vamos dizer assim, desses partícipes desse golpe, inclusive o do presidente? Qual foi a reação dele com relação aos caminhoneiros? Com relação aos caminhoneiros, o presidente tinha uma preocupação muito grande dos caminhoneiros pararem o país. Então, ele queria, de alguma forma, que não houvesse uma manifestação dos caminhoneiros bloqueando estrada, nem parando o país. Porque o que ele comentava é que ia cair na conta dele uma crise econômica imensa. Né? Então, no meio disso tudo, você teve alguma informação de um iPhone? Da compra de um iPhone, alguma coisa assim? da compra de um iPhone? Não teve. Não me recordo, ministro. Não estou me recordando de... O senhor teve algum relacionamento, direto ou indireto, com o influenciador argentino Fernando Sirimedo? Não, eu nunca conversei com ele. Como eu falei anteriormente, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não mantinha contatos externos que não fossem de interesse do presidente. Né? Participou de alguma forma, direta ou indireta, da elaboração de minutas? Não, senhor. Não, senhor. O senhor, na qualidade de anteparo, articulou alguma medida sem o conhecimento prévio do ex-presidente, essas reuniões todas? Não, senhor. Inclusive, nesse período, ministro, dessas 8 semanas pós-eleição, 4 delas eu fiquei fora, porque eu já estava num processo de transferência para Goiânia, Sim. que eu já ia assumir o batalhão. Tanto que foi um período que já estava uma desmobilização, a ajudância de ordem sendo desmobilizada, e eu passei praticamente 3 semanas em competições com minha filha pelo Brasil, que era uma coisa que eu não consegui fazer nos 4 primeiros anos, nos 4 anos de mandato. Nos áudios que eu ouvi, por fim, eu ouvi a sua menção que algumas ações que o senhor descreve como preparatórias foram de sua própria iniciativa. Não, desconheço essas mensagens. Onde estão, eu posso procurar e relatar para o senhor, mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de preparação que eu fizesse ou que eu fazia. Quem tinha diretamente relação com as pessoas que estavam nos quartéis? Ministro, esse é o grande ponto. A gente nunca manteve contato, o miolo da presidência, com nenhuma liderança, nenhum financiador. A gente sabia o que estava acontecendo, as próprias mídias sociais, tudo, a gente sabia, mas o núcleo interno ali, a gente não mantinha contato com ninguém. Quem trazia as informações atualizadas do que estava acontecendo era o general Braga Neto. Mas também eu não sei dizer quem eram os contatos que ele mantinha ou em que nível. Presidente, Vossa Excelência, o ministro Alexandre perguntou a saciedade, não sobrou nada. Que eu ouvi, eu agradeço a Vossa Excelência que me passou todo o material e acho que Vossa Excelência largou tudo quanto era necessário para um integrante da turma ouvir para poder julgar. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Fux, não só pelas questões, mas pela presença também, que é muito importante aqui nessa audiência.